Itália, 1945. Os sinos da igreja já não tocavam. As ruas, antes cheias de vozes e comércio, estavam cobertas de poeira, escombros e um silêncio quase sagrado. O céu avermelhado das tardes parecia sangrar junto com a terra. Em meio à destruição, uma antiga escola abandonada havia sido transformada em hospital de campanha. Camas improvisadas, lençóis gastos, frascos de morfina contados com parcimônia. O ar carregava o cheiro de suor, sangue, fumaça e algo mais difícil de nomear: cansaço. Ali trabalhava Elisa Moretti, jovem, com feições delicadas e olhos que já tinham visto demais, tornara-se enfermeira mais por sobrevivência do que por vocação. Mas suas mãos sabiam cuidar, e sua presença, serena mesmo entre os gritos, se tornara um alívio silencioso para muitos que não voltariam para casa. Certa manhã, entre os feridos que chegaram em um caminhão militar, estava ele, Thomas Miller, soldado americano, com um ferimento profundo na lateral do corpo e febre alta. Não falava italiano. Elisa mal compreendia inglês. Mas quando seus olhos se cruzaram pela primeira vez, algo entre eles dispensou tradução. Não foi um instante mágico, não foi um amor à primeira vista. Foi uma pausa. Como se o tempo, por um breve segundo, quisesse respirar. Ele mal conseguia falar. Ela mal sabia como se comunicar, mas mesmo assim alguma coisa começou ali, entre curativos e madrugadas sem dormir, entre gestos tímidos, olhares trocados, silêncios partilhados, no meio da guerra, onde tudo parecia desmoronar. Nascia algo que desafiava o fim. A chuva fina escorria pelas telhas quebradas do antigo colégio. Lá dentro, o gotejar constante se misturava ao som de passos apressados, gemidos abafados e comandos em vozes roucas. Era assim todos os dias, era assim todas as noites. Elisa apertava com força a fita do avental. Mais uma manhã, mais um dia inteiro de curativos, suturas improvisadas e esperança dosando em conta-gotas. Maca 7, febre alta. Americano, disse a outra enfermeira, estendendo-lhe uma prancheta. Ela apenas assentiu, não perguntou o nome. Já havia aprendido que era melhor descobrir aos poucos. O homem da maca 7 tinha os olhos cerrados e a pele quente demais. O ferimento no lado direito do abdômen estava mal costurado, com sinais de infecção. Elisa mordeu os lábios ao ver o estado dos pontos. Vai ser um longo dia, moço, sussurrou em italiano. Aproximou-se com cuidado, preparou a água morna e o antisséptico e começou o trabalho de limpeza. A cada toque, o corpo dele se contraía, mas não havia força nos movimentos, só dor e febre. Calma, disse com doçura, passando o pano sobre a pele suada. Já vai passar. Na terceira troca de gaze, ele abriu os olhos, olhos claros, nublados pela dor, mas atentos. Where am I? Murmurou com dificuldade. Elisa parou por um segundo. Em inglês, ela sabia apenas o básico. Hospital, você ferido, disse com sotaque pesado, tentando gesticular com as mãos. Ele piscou devagar, como se estivesse tentando lembrar de algo. You nurse? Ela apontou para si mesma. Elisa. Ele fechou os olhos de novo. Thomas, murmurou. Thomas Miller. Foi tudo o que disseram naquele dia, mas naquela noite, enquanto fechava o plantão e passava pelas macas uma última vez, Elisa parou diante da número 7. Ele dormia, respirando com dificuldade. Ela ajeitou o lençol em silêncio e, antes de ir embora, sussurrou. Boa noite, Thomas. Não esperava resposta, mas ele, entre o sono e o delírio, murmurou. Elisa. Foi a primeira vez que alguém pronunciou seu nome com ternura, em muito tempo. Nos dias que se seguiram, a chuva cessou, mas dentro do hospital, o céu parecia continuar cinza,
Novos feridos chegavam todos os dias, trazidos em caminhões, alguns ainda gritando, outros já sem forças para isso. Na maca 7, Thomas resistia. A febre oscilava, os tremores diminuíam e os olhos ficavam cada vez mais presentes, observando tudo ao redor com uma mistura de curiosidade e exaustão. Elisa passava por ele todas as manhãs, pontual, com seu carrinho de metal, bandagens limpas e um olhar firme. Já sabia onde ele sentia mais dor, qual lado do corpo evitava mexer e que ele detestava a sopa aguada servida ao meio-dia. "Você é exigente, mesmo ferido", dizia em italiano. Sorrindo, ele não entendia, mas sorria de volta. Certa tarde, ela sentou-se ao lado da maca e estendeu um pequeno papel dobrado. Dentro estavam desenhadas figuras: uma casa, uma flor, um prato com pão, uma nuvem. Thomas olhou para ela confuso. "Você fala inglês. Eu... pouco", explicou apontando para os desenhos. Ele sorriu. Entendeu. Apontou para o desenho da flor. "Flower", Elisa repetiu um pouco envergonhada. "Flower". Ele riu, fraco, mas genuíno. "Close enough". A partir daquele momento, começaram a inventar um idioma só deles. Palavras trocadas aos pedaços, desenhos, mímica, olhares longos, gestos pequenos, mas cheios de significado. Na falta de palavras, havia presença. E isso às vezes dizia mais do que qualquer frase inteira. Em uma das madrugadas mais silenciosas, Elisa fazia ronda quando ouviu um som baixo vindo da maca 7. Thomas se revirava inquieto, suando, gemendo em inglês palavras que ela não entendia, mas reconhecia. Medo. Ela se aproximou, tocou o ombro dele com suavidade. "Shhh! Está... tudo bem, está seguro." Ele abriu os olhos assustado. Respirava rápido. Elisa puxou uma cadeira e sentou ao lado dele sem dizer mais nada. Apenas ficou. O tempo passou, e quando os olhos dele enfim se fecharam de novo, ela sussurrou, sem saber se ele entenderia. "Eu estou aqui." Foi nessa noite que ela percebeu. Thomas já não era apenas o homem da maca 7. Ele era um silêncio que fazia falta quando não estava ali. O frio começava a dar trégua, o sol surgia tímido entre as nuvens e algumas janelas do hospital foram abertas pela primeira vez em semanas. O ar de primavera entrava devagar, misturando-se ao cheiro de antisséptico e metal. Thomas já conseguia sentar-se sozinho. A ferida ainda doía, mas os olhos estavam mais vivos. Começava a conversar com outros soldados, sempre com frases curtas, mas com aquela simpatia natural que atravessava idiomas. Elisa notava e fingia não notar. Certa tarde, ao final do plantão, ela entrou na pequena sala onde guardavam mantimentos e materiais. Estava frio ali dentro. Pegou uma caneca de ferro esmaltado, aqueceu água e preparou chá. Ia sair, mas parou, voltou, preparou outra caneca, caminhou até a maca 7. "Thea", disse mostrando a bebida. "Chá, para você, Thomas." Sorriu surpreso. Aceitou a caneca com cuidado, sentaram-se ali lado a lado, sem pressa. Bebiam devagar. Foi ele quem falou primeiro, apontando para uma pequena folha de papel sobre a mesa. Era um mapa rústico, com marcas e rotas traçadas à caneta. "My home", disse, apontando para um ponto no mapa. "Georgia, USA." Elisa aproximou-se, tentando entender. Ele pegou o lápis e desenhou algo ao lado, uma casinha simples com árvores em volta. Depois, apontou para ela. "And you?" Ela hesitou. Depois sorriu. Pegou o lápis e fez um pequeno coração onde estavam. "Aqui." Thomas riu. E naquele riso havia algo entre a dor e o alívio. Nos dias seguintes, os dois começaram a dividir pequenos hábitos. Elisa deixava um pedaço extra de pão ao lado da bandeja dele.
Thomas fazia desenhos toscos e deixava ao lado da cabeceira flores, uma xícara de chá, uma enfermeira com cara de sol. Um dia, ela encontrou um desses, rabiscos, e o guardou no bolso do avental, sem dizer nada. Mas naquele dia, quando passou por ele no fim do turno, Thomas estendeu a mão e segurou a dela por um segundo a mais. Não disseram uma palavra, mas ambos entenderam. Na guerra, tudo era barulho, pressa, perda. Mas entre eles havia silêncio. Havia pausa, havia algo que nem mesmo o som das bombas conseguia apagar. O som dos aviões havia voltado. Durante semanas, a vila vivera uma calma tensa, como o intervalo entre dois trovões. Mas agora, os estrondos estavam de volta, mais distantes, mas ainda presentes. E com eles, o medo também reaparecia, nos olhos dos soldados, nos passos apressados, nos olhares que evitavam se encontrar. Elisa sentia e temia pelo que isso significava. Thomas agora caminhava com ajuda. Tinha força para sair da maca por alguns minutos por dia. Nessas breves saídas, ia até o pátio interno do hospital, onde o sol tocava as pedras com delicadeza. Lá, sentava-se em um banco de madeira e ficava observando o céu, talvez esperando que dali viesse alguma resposta. Elisa começou a encontrá-lo ali com frequência. "Está melhor?" perguntava, mesmo sabendo a resposta. "Better with you." Ele respondia com aquele inglês arrastado e cheio de sorriso. Ela fingia não entender, mas entendia. Um dia levou-lhe um presente, um pequeno rádio velho que um dos médicos havia consertado. Tocava apenas estática, e às vezes uma ou outra estação francesa, mas bastava. Sentaram-se lado a lado, ouvindo uma melodia distante. Ele olhou para ela, sério pela primeira vez em dias. "War's almost over." Ela assentiu devagar. "Não, sim, quase." Thomas respirou fundo. "I'll be gone soon." As palavras ficaram suspensas no ar. Elisa apertou a mão no colo. Olhou para frente. Não disse nada. Ele também não insistiu. Na guerra, o amor não pedia promessas. Não fazia perguntas. Apenas estava, enquanto podia estar. Naquela noite, ela demorou para dormir. Lembrou da forma como ele segurava a xícara, com as duas mãos, de como franzia a testa tentando entender o que ela dizia, de como ficava em silêncio quando sabia que ela precisava de silêncio. Pensou em tudo o que não haviam dito e, no fundo, soube que não precisavam dizer. Sabia. Ele também sabia. E isso doía mais do que qualquer confissão. O aviso veio cedo, antes mesmo do sol nascer. 3 soldados do hospital estavam sendo transferidos para a linha de frente. Um comboio sairia ao meio-dia. Haveria pouco tempo para se despedir. Thomas era um deles. Elisa ouviu a notícia pelas costas, enquanto preparava uma bandeja de compressas. Sentiu o corpo inteiro estremecer, mas continuou em silêncio. Já havia aprendido. Na guerra não se grita. Ele a procurou no pátio. Estava de uniforme, o mesmo que usara ao chegar. Agora limpo, mas com marcas do tempo. Parecia mais alto, mais forte, mas os olhos continuavam suaves e tristes. "I have to go", disse com a voz rouca. Ela assentiu sem força. "Você já está melhor." Ele deu um passo à frente, quis tocar a mão dela, mas não sabia se podia. "I don't know if I'll come back." Elisa engoliu em seco. "Eu sei." Ficaram ali por longos segundos. Nenhum dos dois sabia o que dizer, e talvez não houvesse mais o que dizer. Ela o acompanhou até o portão. Soldados subiam nos caminhões. Motores roncavam. O cheiro de diesel misturava-se ao da poeira seca. Thomas parou diante dela. Olhou-a como se quisesse guardar seu rosto inteiro para sempre. "Elisa." Ela o interrompeu com um gesto suave. Enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo pequeno. Era o mapa que haviam desenhado juntos. Dobrado com cuidado, e entre ele um botão do uniforme dele,
costurado em um lenço azul. Para lembrar que alguém vai estar esperando, ele pegou o presente com mãos trêmulas, pressionou contra o peito. Promise-me. Ela assentiu, firme, com lágrimas nos olhos. Eu prometo. Quando o caminhão partiu, Elisa permaneceu ali. Não chorou. Só levou uma das mãos aos lábios e sussurrou baixinho. Volta para mim, Thomas, mesmo que demore, mesmo que doa. O pátio ficou vazio. A cadeira onde Thomas costumava sentar agora estava sempre fria. As manhãs pareciam mais longas. O chá perdeu o gosto. E o hospital voltou ao mesmo ritmo duro de antes. Pacientes que chegavam, alguns que partiam, outros que ficavam por tempo demais. Elisa voltava ao trabalho como sempre, mas algo nela havia mudado. Seus passos estavam mais lentos, seu olhar mais distante. Suas mãos ainda curavam, mas não sentiam. Passaram-se dias, depois semanas. Não houve cartas, nem notícias, nem sinais. Ela perguntava discretamente aos médicos, às vezes aos soldados que voltavam feridos. E o americano alto, Thomas Miller? A maioria apenas balançava a cabeça. Alguns diziam não saber, outros evitavam responder. Uma tarde, ao reorganizar os pertences de um paciente que não resistira, encontrou um bilhete amarrotado com nomes de soldados feridos. Leu linha por linha. Nada. Subiu até o sótão do hospital, onde nunca ia, e ali, entre caixas de uniformes velhos, sentou-se no chão. Chorou em silêncio, como quem enterra algo sem corpo. Nos dias seguintes, voltou ao seu ritmo habitual. Colocou o mapa que haviam desenhado dentro de um livro. Guardou o lenço azul em uma caixa de madeira. Passou a caminhar sozinha até o pátio, sentando-se onde ele costumava ficar. Ficava ali, olhando o céu, como ele fazia, talvez tentando ouvir o que ele ouvia. Ele pode ter partido, Elisa, disse uma colega certa noite. A guerra é isso. Alguns voltam, outros viram silêncio. Elisa não respondeu, mas à noite, antes de dormir, ainda sussurrava. Se estiver vivo, volta, e se não estivesse, ao menos que ele tivesse levado com ele a lembrança de seu nome. O outono chegou sem pressa. As folhas alaranjadas cobriam as pedras do pátio e o vento trazia o cheiro da terra molhada. O hospital, cada vez mais vazio, agora recebia menos soldados. As bombas soavam ao longe, mais espaçadas, como ecos de um pesadelo que começava a terminar. Mas para Elisa, a guerra ainda não tinha acabado. Não enquanto ele não voltasse. Naquela manhã, uma caixa de papelão chegou ao hospital. Era comum receber doações de roupas, livros, utensílios deixados por soldados americanos em retirada. Elisa ajudava a organizar sem pensar muito, até que algo chamou sua atenção. Um envelope. Estava amarelado, com um nome escrito em inglês, em letras firmes. To Elisa, Italy. Ela ficou imóvel. O coração acelerou. Rasgou o papel com cuidado, como se qualquer movimento mais brusco pudesse apagar o conteúdo. Dentro havia uma folha dobrada, escrita com caligrafia familiar. Elisa, se você estiver lendo isso, é porque alguém, em algum lugar, cumpriu a promessa que eu quase não consegui. Eu fui ferido de novo. Achei que não voltaria, mas antes de perder a consciência, pedi a um amigo que entregasse esta carta. Disse a ele, leve isso para a enfermeira italiana, a dos olhos tristes e do coração mais corajoso que eu já conheci. Se eu sobreviver, eu volto. Se não, saiba que em cada noite escura sua voz me manteve vivo. Thomas. As mãos de Elisa tremiam. Ela sentou-se na cadeira mais próxima, fechou os olhos, não chorou, sorriu. Porque agora ela sabia, ele tinha tentado voltar, e isso bastava para esperar mais um pouco. Naquela noite, ela voltou ao sótão, pegou o mapa, o lenço e a pequena flor que ele havia desenhado uma vez. Colocou tudo sobre a cama e, pela primeira vez em meses, dormiu em paz. Porque quando existe uma promessa, nem mesmo a distância é silêncio completo.
Era uma tarde comum. O sol aquecia levemente as pedras do pátio e algumas crianças brincavam na rua ao lado do hospital. Algo que não se ouvia havia muito tempo. A guerra não havia terminado oficialmente, mas as tropas recuavam. O medo diminuía. A vida, aos poucos, ensaiava retorno. Elisa ajudava a organizar arquivos na antiga sala da diretoria. O hospital começava a esvaziar. Médicos eram transferidos, camas eram desmontadas. E ela não sabia o que faria dali em diante. Ouviu passos vindos da entrada. Mais soldados, talvez. Ou alguém à procura de informações, mas havia algo diferente. No som daqueles passos, ritmados, lentos, como se cada um carregasse uma intenção, ela não se virou imediatamente. Só o fez quando uma voz, baixa, grave, quase tímida, disse: Elisa, o mundo parou. Ela virou-se devagar, sem acreditar nos próprios ouvidos. E lá estava ele, Thomas, mais magro, com o rosto marcado por uma cicatriz na lateral. Usava roupas civis, um casaco escuro surrado. Carregava uma pequena mochila no ombro. Mas os olhos eram os mesmos, os olhos que ela jamais havia esquecido. Por um instante, ninguém se moveu. Depois, ela deu um passo, depois outro. E então correu. Ele a recebeu com os braços abertos. O abraço foi firme, urgente, cheio de todas as palavras que não tinham sido ditas. Ela chorou sem vergonha. Ele a segurou como quem segura o próprio fôlego. Você voltou, ela murmurou. Prometi, não foi? Ela o olhou nos olhos. Eu esperei. Eu sabia que esperaria. Mais tarde, sentaram-se no pátio no mesmo banco de sempre. Elisa tirou do bolso o lenço azul, ele tirou da mochila o mapa antigo, dobrado com cuidado. Colocaram os dois sobre o colo, lado a lado, e ficaram ali, em silêncio, vendo o céu mudar de cor. Dessa vez, sem medo, sem pressa, sem guerra, apenas juntos. Essa não foi uma história de grandes gestos. Não teve promessas gritadas nem despedidas no meio de chuva. Foi uma história de olhares, de pausas, de mãos silenciosamente entrelaçadas. Porque às vezes o amor mais forte é aquele que sobrevive quieto, no meio da dor, da dúvida e da espera. E quando ele volta, não volta igual. Volta mais verdadeiro, mais inteiro, mais eterno. Essa história tocou você? Deixe seu comentário. Quero saber como ela te fez sentir. Curta o vídeo para que mais pessoas conheçam essa história de amor e esperança. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias narradas. Toda semana, uma nova história que emociona, porque aqui o amor não é esquecido. Ele espera, ele resiste, ele volta.